Boa noite a todos. Meu nome é Marcelo Rabelo. Vou estar gravando aqui um setup em H4, tá? Onde eu vou estar buscando estar explicando para vocês de uma maneira bem clara e bem precisa como que eu configuro esse setup H4, mas o principal objetivo dele é estar mostrando com bastante clareza como que nós devemos estar traçando nossas Fibonaccis de expansão, tá? É, então, eu estou aqui num gráfico, eu vou mostrar aqui algumas operações que eu estou nelas, tá? E como que eu faço esse traçado de Fibonacci para vocês perceberem a precisão que os níveis tendem a ser respeitados, tá? Então aqui eu vou tirar todos os indicadores, vou deixar o gráfico limpo, ok? É, Pronto, tá aí o gráfico limpo, tá? E a partir desse momento eu vou estar mostrando, a partir desse momento eu vou estar mostrando como que eu faço o traçado, tá? Como que eu faço o traçado das expansões. Então, o primeiro indicador que eu vou estar colocando aqui no gráfico é o indicador que eu chamo ele de autofibo, tá? Esse indicador de autofibo ele vai estar mostrando para mim qual é o sentido e onde está partindo a Fibonacci, a última Fibonacci que o gráfico está realizando, tá? Dentro de cada time frame. Porque às vezes a expansão que a gente vê em H4, em H1, ou no diário, ou em outros gráficos, as expansões vão estar respeitando candles diferentes. Então a Fibonacci que está sendo traçada no H4 não necessariamente é a mesma Fibonacci que está sendo traçada em outro gráfico. Ok. Por que que eu desmarquei? Vou voltar lá de novo. Os outros níveis aqui, eu deixei só o nível de 0.0 e o nível de 100.0. Vou remover aqui para mostrar para vocês, para deixar meu gráfico mais limpo possível, porque eu não vou precisar dessas outras marcações, eu só preciso só que esse indicador me mostre qual é a última Fibonacci que está sendo traçada, tá? Então eu não quero manter essas linhas 23.6, 38.2, 50, então eu venho aqui no indicador de alto Fibo e vou colocar tudo zero em todas as outras marcações, tá? É isso, para deixar realmente o gráfico limpo, tá bom? A partir desse momento eu venho aqui inserir Fibonacci de expansão. Os níveis básicos, antes de eu mostrar o desenho da Fibonacci, os níveis básicos da Fibonacci de expansão, se a gente não adicionar novos níveis, ele vai estar configurado com essa FE 61.8, FE 100% e FE 161.8. Aí eu acrescentei o nível 0.0, o nível 261.8, 423.6, enfim, 685.4, 1109.0 e 1794.4. O nível 261.8 é a soma do 100 mais o 61.8. O 423.6 é a soma de 261.8 mais 161.8 e assim sucessivamente. 685.4 é 423.6 mais 261.8. Ok, só para vocês entenderem o raciocínio. Quem não quiser deixar isso aí pré-selecionado, eu faço para facilitar. O que que nos diz, deixa eu tirar essa Fibonacci, o que que nos diz a teoria de Fibonacci? A teoria de Fibonacci ela nos diz que os pontos da Fibonacci elas são marcadas nos extremos máximos. Então o que ocorre aqui? O extremo máximo é exatamente a mínima desse candle. Pode ver que é exatamente o que ele está marcando. E a gente sabe que se a gente estiver olhando em time frames menores, tá?
dessa mínima aqui desse candle vermelho até essa máxima desse candle vermelho, num time frame menor, isso aqui foi uma Fibonacci menor. Então a gente vem aqui na expansão, traça até o máximo. Observa aqui o seguinte, dá para traçar com um grau de precisão muito próximo. A partir do momento que eu deixo esse ponto próximo, a partir do momento que eu solto ele, pronto, ele já busca automaticamente. E eu vou descer no candle que fez o maior pullback, que nesse caso é esse primeiro candle vermelho. Eu solto que ele automaticamente, vamos puxar aqui, ó, automaticamente ele busca a mínima do candle, tá? Então aqui já está traçado minha Fibonacci, minha expansão de Fibonacci, todos os níveis que vão ser respeitados daqui para cima, tá? Vou deixar as marcações. Não vou tirar o meu traçado não, vou deixar ele aí. Mas para ter uma visualização melhor, eu vou estar marcando todos esses pontos. Minha marcação de take profit aqui está um pouco errada, tá? A partir do momento que, olha aqui como foi respeitando aqui embaixo, tá? Tava ameaçando rompimento, pullback, esse candle aqui tocou até que o próximo candle fez esse candle que a gente brinca aqui de bengala, tá? Um candle muito forte que já fez praticamente a próxima projeção toda. Aí depois ele rompeu nesse candle e a gente teve uma entrada aqui um pouquinho atrasada. O ideal seria a entrada aqui nesse pequeno pullback aqui desse segundo candle vermelho para fazer uma entrada aqui um pouco mais embaixo, tá? O stop a partir do momento que rompe é aqui, um limite abaixo, tá? Essa seria a minha posição de stop. Eu esqueci, eu sempre deixo uma move average simples, 50 períodos. Pode ser outras move averages, mas essa move average, o meu objetivo é me mostrar sentido do trade, tá? Então, os preços estando acima da média móvel, eu vou estar efetivando compra, tá? Os preços estando abaixo, tem gente que usa para confirmar a tendência somente a média móvel de 200 períodos. Mas com a média móvel de 200 períodos, a minha entrada ela é muito atrasada. Então, o que eu considero como critério para fazer esse tipo de entrada? Uma move average de 50 períodos. A partir do momento que o gráfico rompe a move average de 50 períodos e pede a FE de 100%, aí sim a gente já pode estar efetivando a entrada, tá? Perdeu a move average de 50 períodos, mas perdeu aí ainda, somado a isso, perdendo a FE de 100%, tá? Outra coisa que eu gostaria de estar mostrando, que eu falei na hora que eu estava mostrando o traçado da expansão, o 261.8 é a soma do 100 com 61.8. Então eu posso simplesmente estar traçando a varinha mágica. Então, se eu pegar aqui de 261.8 com 100%, então não preciso estar deixando traçado. Mas deixando traçado eu já vou fazer isso automático, eu não tenho que usar a varinha. Tá? Então, não preciso da varinha. Tá? Ok, esse aí é o traçado. O stop técnico seria nessa região. Minha entrada aqui estaria numa proporção de 1 para 1 nesse ponto de entrada. Mas se eu tivesse feito a entrada num ponto um pouco melhor, que seria um pouco mais aqui embaixo, aí sim eu teria uma proporção de 1.61.8, ou seja, de 1.6 aproximadamente para 1. Tá? Como eu já consegui, numa ordem de 1.500 pontos,
eu já alcancei aproximadamente 400 pontos. Eu acho que não tem sentido mais manter o stop loss tão baixo. Eu já vou diminuir meu risco nessa operação, já vou deixar o meu stop um pouco abaixo do rompimento de 261,8, tá? A hora que essa projeção ultrapassar ou tiver chegando próximo, principalmente se ultrapassar aqui 50% da próxima projeção, eu já vou trazer meu stop aqui para o lucro, tá? Mas por enquanto eu vou deixar o stop aqui. Não tem sentido mais eu deixar o stop aqui embaixo, tá? Apesar do ponto técnico para esse stop ainda ser aqui, eu já vou estar perdendo 1.400 e já vou estar objetivando somente 1.100 pips. Então o stop já é mais caro do que o take. Então estou levantando o stop. Vamos lá, Euro NZD. Limpar o gráfico para estar mostrando o traçado. Lista de objetos. Ok. Então tá aqui o gráfico limpo. Conforme eu já expliquei, a Move Average 50 períodos simples. Tá? A autofibo me mostrando o último sentido da Fibonacci 0.0, 0.0, 0.0, 0.0. Ok, então é essa projeção aqui que eu tenho, tá? Ele já perdeu a média móvel, só que ele ainda não perdeu a projeção de 100%. Esses candles aqui, eles trouxeram um pouco de dúvida aqui nesse traçado, que me trouxeram dúvida nesse traçado, onde que eu vou colocar? Eu vou colocar nesse candle vermelho aqui nessa máxima com pullback aqui, ou eu vou colocar nessa máxima com pullback aqui. Enfim, eu fiz os dois traçados e eu encontrei exatamente as mesmas projeções. Aqui é o FE de 100%, FE de 0, tá? Enfim, aí depois joguei aqui, tá? Também encontrei projeção muito próximo, muito parecido, então eu optei por deixar nessa segunda opção onde o pullback é mais forte, tá? Enfim, aqui agora a gente vai fazer os traçados. Como a gente vinha de um ciclo de queda do euro NZD muito forte, um ciclo de queda do euro NZD muito forte, então a expectativa de um pullback forte agora também é grande, tá? Por que que aqui nesse caso eu já optei por estar entrando aqui nesse gráfico? Mesmo eu citei ali atrás que a entrada seria perdendo a média móvel de 50 períodos, perdendo FE de 100. No caso de expansões pequenas, mas esses candles gigantescos que tiveram aqui, para mim eles já representam a reversão de tendência. Se a gente olhar ele aqui em gráfico diário, a gente tem essa formação desse mega candlestick, tá? É um candlestick que por ele sozinho ele já engloba aqui um ciclo muito grande, tá? Então isso não é nem um engolfo, é um mega engolfo. Então é um candlestick
são candlesticks muito fortes que mostram uma tendência, essa reversão de tendência forte, tá? Níveis abaixo que eu tenho aqui para colocar, eu teria abaixo para mim colocar aqui ou FE de zero, ou tentar me manter um pouco abaixo da média móvel de 50 períodos, tá? E por que já fazer essa entrada? Porque essa entrada, o take profit que eu posso estar objetivando nela, a proporção de take profit de risco-retorno, aqui posso estar perdendo 1.700 pips, mas posso estar buscando 2.900, talvez até 6.000 pips nessa operação. Então, eu vou colocar aqui, mas enfim, é uma operação que a possibilidade de lucratividade nela é muito grande. Então, o risco-retorno para essa operação justifica já essa entrada, já esse tamanho de distanciamento que a gente já tem da média móvel muito grande. Aí, se acredito até, não testei não, mas até se eu traçar a média móvel de 200, aí eu ainda não perdi. Então, pela média móvel de 200 períodos, a gente ainda estaria num ciclo de baixa. Mas conforme eu mencionei, se a gente for esperar a confirmação do ciclo de 200 períodos para fazer entrada, nesse projeção aqui de 10.000 pontos, teria feito a entrada somente nessa segunda perda aqui, teria feito teria perdido simplesmente a metade do movimento. Então, enfim, o que justifica essa entrada não é a perda da média móvel, tá? É a relação risco-retorno que é muito, muito satisfatória, um risco-retorno de 1.700 para, quem sabe, talvez até 6.000. Então, a proporção é de 4 para 1. Então, essa aí justifica a minha entrada. Não dá para esperar, dentro dessas projeções de candlestick, fazer uma entrada, ah, talvez para ser mais conservador, no na perda aqui de FE 61.8, talvez fosse mais conservador, porque aí ele já teria perdido, dentro do que eu tracei aqui, até a média móvel de 200 períodos, a partir do momento que ele perdeu o FE de 61.8. Aí seria uma entrada mais conservadora. Ok. O SDCAD. Ok, eu vou deixar os traçados aqui em alguns gráficos. Queria estar mostrando aqui, ó, a expansão, pullback. Outra expansão, pullback. Mas enfim, o pullback dessa expansão ele foi, vamos lá, inserir Fibonacci de expansão, primeira expansão, pullback. Ok, vamos ver os níveis que foram respeitados. Ó, normalmente um ponto de reversão muito forte da tendência, quando a tendência é muito forte, normalmente nesse 423.6. Mas enfim, se a gente fosse seguir por essa lógica, o meu próximo take profit ele ficaria 685.4, conforme eu já mencionei. Ué, o que eu estou fazendo aqui? Seria algo próximo a essa região, tá? Seguindo aí a tendência, tá? Olha os candles batendo, voltando, bateu, voltou, rompeu, tá? Mas vamos tirar essas marcações. Por quê? Porque meu indicador de autofibo está me mostrando uma outra Fibonacci um pouquinho menor.
Então vou estar preferindo estar seguindo por ela. Quem quiser estar marcando pela Fibonacci de origem, aqui é 100.0. Tem alguns casos que o indicador, o que esse indicador faz? Assim que o mercado, se ele voltar na região de 382, desculpa, ele zera a Fibonacci e passa a considerar a Fibonacci no outro sentido. Mas vocês viram onde tinha coincidido ali embaixo a linha? 628? Vamos ver o que acontece aqui, eu traçando desse ponto. Expansão, ponto de saída, a máxima, o pullback. Muito claro essa marcação aqui, ficou muito limpa, muito clara. Vou deixar os níveis. Enfim, 423.6. Se a gente fosse seguir por aquela projeção que eu tinha desenhado antes, vocês vão ver que vai dar praticamente o mesmo take. Olha as linhas. FE 423.6, FE 261.8 e a minha marcação de take profit atual, se eu tivesse seguindo aquela expansão, o take profit seria aqui, eu estou com o take profit aqui, enfim, bem próximo, tá? Só para estar mostrando que o mercado ele mais ou menos foi seguindo a marcação anterior, tá? E então minha marcação de take profit, essa operação aqui eu estou no lucro, mas eu estou com stop que antes estava aqui na FE de 100, eu já desci ele um pouco por causa do lucro que eu já consegui. Eu tinha para ganhar 2.800 pontos. E tinha a perder 1.400 pontos, a proporção de 2 para 1. Eu já desci um pouco o stop, porque agora eu tenho a ganhar 2.300 pontos e agora ainda tenho a perder 1.000 pontos. Enfim, agora Euro USD. Não vai estar mostrando elas uma a uma mais não, mas aqui eu já estava colocando a operação no lucro, mas porque eu estava com stop aqui, a entrada não foi boa, a entrada ideal que fosse aqui nesse segundo candle, a hora que ele tivesse feito o pullback, ou nesse candle vermelho, a hora que fez o pullback, mas eu acabei entrando nesse terceiro candle branco aqui, a entrada não foi boa. A entrada eu estava usando outro setup. Então no meu momento de entrada eu tinha aproximadamente 1.300 pontos a perder, 1.200 pontos a ganhar. Então uma entrada ruim, onde o risco de retorno era ruim, tá? Eu cheguei a alcançar um máximo de 1.000 pontos de ganho, tá? Então 1.000 pontos de ganho, se eu fosse colocar aqui uns 1.000 pontos de perda, eu posso ainda estar pensando. Vamos ver o que a gente chega aqui. Aqui eu tenho 1.000 pontos de perda máxima para aproximadamente 1.000 pontos de ganho. Aí já seria uma proporção aqui mais ou menos de 1 para 1. Tá? Nessa região vou deixar stop aqui.
O traçado foi feito exatamente da mesma forma, tá? Então, enfim, é isso aí. Já estou tentando chegar aqui na linha de 685.4. A Fibonacci ela começou a desenhar pelo alto Fibo nessa região, tá? Nesse candle, então passei a seguir o mesmo. Esse aqui é bem claro a expansão e o pullback, então fica bem claro desenhar os níveis aqui, bem claro. Tem alguns que os candles, tipo aquele do Eronino ZD, ele fica um pouco mais dúbio, mas tem alguns que essa marcação ela é muito clara, tá? Olha como o mercado respeitou que FE de 100. Depois os candles foram muito fortes, porque a tendência do euro nessa região aqui estava muito forte. Na hora que ele rompeu, testou. 4 retestes na FE 423, então um rompimento já bem clássico dessa linha. Outra observação que eu gostaria de estar fazendo, os preços estão muito afastados da média móvel, muito afastados da média móvel, tá? O que é ruim para essa minha operação, do ponto de vista da gente estar pensando que o mercado pode vir fazer uma correção bem forte, tá? Fazer uma correção talvez até aqui, no momento que se ele corrigir até essa região aqui de 261.8, vai ser mais ou menos o ponto em que a a Move Average de 50 períodos vai estar aproximando aqui nessa região. Então o mercado ele tem muito essa tendência de faz uma expansão, afasta da média móvel, depois vem o pullback, corrige até chegar à média móvel, para depois fazer a outra expansão. Então, a possibilidade de ter um pullback forte aqui, talvez até buscar meu stop, é muito grande. Muito grande. Por isso é que eu já estava querendo proteger essa operação. Porque o stop técnico aqui nesse ponto de entrada seria nessa região. Então eu vou proteger essa operação. Vou deixar meu raciocínio inicial, porque já aqui, ó, 1, 2, 3, agora o quarto candle, ele está travando aqui nessa região. Estou achando que ele pode desenhar um pullback, ficar aqui estacionado aqui nessa região sem expandir, enfim, pode expandir, pode fazer um pullback forte buscando a média móvel para depois voltar a subir. Então o mercado pode terminar de chegar aqui em 50%, termina de chegar em 50%, volta aqui nessa região, aí eu faço a reentrada, e isso ele vai atrasando esses candles, a média móvel vai aproximando. E depois busca aqui. Outra coisa que ele pode estar fazendo claro, expande, termina essa expansão, mas o mercado é sempre dúbio. Expande, faz pullback, e aí depois fica aquele tanto de candle aqui nessa região, e vem, desce, sobe, esperando a média móvel, para depois, quem sabe, ele buscar mais um nível acima. Mas a outra configuração que ele pode estar fazendo aqui, que eu estou acreditando que ela possa vir a acontecer, faz o pullback, aproxima da média móvel, depois vem e busca a expansão. Eu estou acreditando mais nessa configuração aqui, ó. Vai fazer um pullback, vai buscar a média móvel para depois trazer a expansão do FE 685.4. Mas enfim, vamos aguardar para ver.
tá? Então eu vou deixar essa operação protegida. Eu vou tomar stop nela aí daqui a pouco, mas vou proteger essa operação. GBP-JPY, vou trazer só mais dois gráficos, tá? Eu estava estudando essa teoria de Fibonacci, traçado, 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 e eu realmente defini esse setup hoje. Então, enfim, algumas entradas aí muito atrasadas, tá? Entradas que me deixam com a relação de take de 2.100 pontos para stop de 2.500 pontos, operações ruins do ponto de vista de stop loss, take profit, relação de take stop, operação ruim, entrada ruim. Mas essa operação eu já considero que ela está protegida, tá? Já houve um rompimento, tá? 1, 2, 3, 4 candles, até pode ser que ele venha a perder aqui, mas a posição dessa média móvel ela já está aproximando, ele já está próximo do meu dessa região aqui. Eu vou trazer o traçado para vocês entenderem, ele já está próximo, então eu acredito que essa média móvel já vai chegar aqui antes que esse gráfico possa tocar esse stop. Então, vamos supor que aqui vai atrasando, igual esses candles estão aqui, faz um candlezinho aqui, faz outro candlezinho aqui, aí dá uma descidinha, enfim, sobe, aí vem, faz um pullback mais forte, enfim. E nisso vai atrasando, daqui a pouco essa média móvel já está. Traders, não, nunca é muito bom ficar entrando em operação quando o preço já está muito afastado da média móvel. É bom às vezes estar aguardando um pullback e tal, porque se ele fizer um movimento abrupto aqui e atingir por um acaso esse meu take, aí o mercado já não vai ter força de buscar o próximo nível acima num momento muito rápido. Uma hora ele vai fazer essa correção buscando a média móvel para depois voltar a subir. Mas enfim, o posicionamento da média móvel, tá? Pelo posicionamento da média móvel, eu acredito sim que essa minha operação está protegida, numa proporção um pouco pior do que 1 para 1, mas a operação vai estar protegida. Essa operação eu acredito que eu vou conseguir esse take aqui, posso deixar esse stop aqui tranquilamente. A partir do momento que a média móvel tiver ultrapassando essa região e que o gráfico começar a expandir novamente, aí vai ser o momento de eu estar levantando esse stop, mas vou deixar aí, deixa rolar. Essa operação deve demorar aqui mais alguns dias, eu acredito, para ela estar chegando aqui. Mas eu falei que eu ia fazer esse traçado aqui, vamos tirar essas linhas. A alto fibo e a média móvel eu já mostrei como que eu as traço. Aqui também bem claro, a mínima, a máxima, o pullback, bem claro. A mínima, a máxima e o pullback de formação do ciclo. A mínima, a máxima e o pullback de formação do ciclo. Ok. Olha como o mercado respeita. Tá aí. Para quem gosta de operar FIMADE, quer fazer o Fibonacci, a formação de Fibonacci para traçar FIMADE. Vai estar aqui nesse gráfico aqui de maneira muito, muito clara e evidente. Então, vamos lá, vamos trazer a FIMADE. Então aqui são os níveis, tá? Estou aqui abaixo, então foi esse desenho que eu já tinha feito. Eu já posso deixar aqui a próxima linha de cima, mas...
enfim, para quem traça FiMade, esses pontos eles não vão ficar fixos. Vamos supor que nesse momento ele faça o pullback que eu estou mencionando, tá? E o mercado desce até próximo a essa região, tá? Com certeza o meu indicador de alto fibo, ele vai desenhar alto fibo descendente, tá? Ele vai desenhar Fibonacci descendente. E na hora que ele começar o movimento de subida, aí ele vai reverter a Fibonacci, aí a gente recalcula esses níveis. Mas, igual mostrei no gráfico ali do SDCAD, na hora que ele recalcula os níveis, ele recalcula os níveis dentro ou muito próximo dessas projeções. O mercado volta a respeitar essas projeções. O recálculo dos níveis tendem a bater nessas projeções que já estão aqui. Tá? É, Mas eu falei que para quem gosta de operar FiMade, a gente pega a linha de 100, pega a linha de FE0, e traça. Olha lá, vai bater certinho na... Olha lá, certinho. Para quem opera FiMade, primeira, segunda expansão normalmente é o ponto de pullback. Então, pela FiMade, pullback até essa região, objetivando depois take para essa região. Tá? Isso para quem opera FiMade, tá? Mas eu não estou seguindo FiMade, eu estou seguindo Fibonacci. Então, fica aí o critério de cada um. E o último gráfico que eu vou trazer aqui, o SDJPY, tem outros gráficos traçados, mas o vídeo já está ficando longo. O SDJPY também fiz uma entrada esdrúxula, mas eu queria exatamente estar mostrando já o movimento de correção, tá? E não vou mostrar os traçados, não, vão tirar. Ok, vou tirar as linhas, porque eu tenho uma elucidação importante a ser feita aqui nesse gráfico. Porque esse aqui já está fazendo aquele pullback que eu falei, já está dentro da lógica do que eu falei, já está terminando de concluir aquele pullback. Aqui muito claro, a mínima, a máxima, o pullback. Tá? A mínima e a máxima não pode ser dentro do mesmo candle. Então, a máxima na máxima desse candle vermelho, a mínima nesse candle branco. Então, vamos lá. Fibonacci de expansão. Tá aí. Ah, quero operar FiMade. Acabei de falar. FE5, FE0. Tá lá. Ok. Olha os níveis aí, ó. Tá? Ah, quero deixar essa FiMade já
automatizada, Marcelo. Como é que eu faço? Então vamos lá. 2.0. Vou pôr aqui. FiMade ou Take Profit 1. TK1. Desculpa. Take Profit 1. 3.0. FiMade ou Take Profit 2. Vamos até o 4.0. FiMade ou TP3. Tá aí. Para quem preferir, tô lá, ó, FiMade ou TP3. Aí fica a critério aí de cada um, tá? Segue aí o indicador, a Fibonacci de expansão, faça da forma que cada um preferir. Mas, enfim, vou até deixar. Interessante. Mas vamos lá, vamos seguir as marcações que eu fiz. Ó, TP3 eu deixei exatamente, dá um pouquinho acima da FiMade, né, sem problema. Então, conforme eu estava mencionando, a FiMade ou TP1 não acho que vai segurar a minha operação. Para mim, a lógica é trabalhar aqui, tá? Rompeu aqui, stop aqui, take aqui, relação de 1.6 para 1, tá? Minha entrada foi esdrúxula, mais uma vez falando, entrada quase já no centro do canal, entrada esdrúxula. Tinha que ter entrado em algum desses candles aqui, desses candles vermelhos, nesses pullbacks, tinha que ter entrado aqui nessas regiões, entrada esdrúxula, tá? Poderia já até já estar protegendo a operação já, ter saído com stop no 0 a 0, mas a entrada foi péssima. Mas o que eu queria mencionar aqui não era nem o desenho das FiMades. Se eu tivesse feito a entrada correta, eu teria uma. Vamos pôr um pouco mais aqui embaixo. Eu teria uma proporção de take aí de aproximadamente uns 1.500 para um stop de 1.000 pontos. Ok. Mas o ponto que eu queria dizer, tá descendo e tal, eu só tenho só mais a média móvel para segurar. Vamos supor que ele estoura a média móvel aqui e começa a continuar descendo. Vou fechar a operação. Não tem sentido, já não tem sentido fechar a operação. A operação está vindo para o lado errado. Eu tenho aqui a perder mais 600 pontos só. E eu tenho a ganhar 2.000 pontos quase, 1.900. Não, agora a proporção que antes era terrível, a proporção minha de entrada, porque isso aqui eu já estou perdendo. Já estou perdendo aí quase 900 pontos. Não tem lógica fechar a operação no dedo, porque aqui, ó, eu só tenho mais 600 pontos a perder e tenho mais 1.900 a ganhar. Então agora eu tenho a proporção de 3 para 1 desse ponto aqui. Se eu fechar, eu perdi. Então agora, desse ponto aqui para cima, eu tenho uma proporção de 3 para 1. Não tem sentido fechar essa operação. Inclusive, se estivesse aguardando pullback, aqui agora eu já ia fazer essa entrada feliz da vida. Faria essa entrada aqui já com 50% dessa perda aqui já quase, feliz, 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 porque eu ia ter uma proporção, uma entrada técnica de proporção 3 para 1. Então, enfim, abraço aí a todos e quem quiser deixar um feedback, tá?